Parábolas de Jesus. Ainda estamos no caminho de Jerusalém, né? Aquelas parábolas que a gente estava falando, que eu, pelo menos, encontrei uma sequência em Lucas. E agora vamos falar da parábola do juiz iníquo, da viúva inoportuna. A parábola do juiz iníquo, também conhecida como a parábola da viúva inoportuna, é uma das bem conhecidas parábolas de Jesus. Apesar de aparecer em apenas um dos evangelhos canônicos, de acordo com Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, um juiz que é, ao mesmo tempo, sem religião e sem compaixão, finalmente concorda em fazer justiça a uma viúva pobre, porque ela é muito persistente em suas demandas. Esta parábola demonstra a necessidade de orar e nunca desistir. Encontra-se imediatamente antes da parábola do fariseu e do publicano, também sobre oração. E é semelhante à parábola do amigo importuno. O formato da parábola demonstra a necessidade de sempre orar e nunca desistir, pois, se até mesmo o juiz injusto acabará por ouvir, Deus é muito mais rápido a fazê-lo. O significado da parábola do juiz iníquo é bastante claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Na parábola, Jesus estabeleceu também um contraste agudo entre o juiz iníquo e o justo juiz. E isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz e contrasta com a seguinte pergunta: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Em Lucas, capítulo 18, versículo 7. Em outras palavras, Jesus diz que se um juiz ímpio, perverso e egoísta fez justiça à causa da viúva, quanto mais fará Deus, que é santo e justo, em prol de seu povo escolhido, que ora a Ele de dia e de noite. Além disso, por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu motivado por princípios egoístas, enquanto Deus age por amor aos que são seus. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: Defende-me do meu adversário. Ele por algum tempo não a queria atender, mas depois disse consigo: Se bem que eu não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora seja demorado em defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Essa parábola, do juiz iníquo e da viúva, o que acontece, gente? É a insistência e a persistência, Por isso que todos nós, falamos: orai e vigiai, Como Jesus deixou pra gente, orai e vigiai. E esse orar e vigiar tem que ser constante mesmo, Não, a gente não pode, vou orar uma vez por semana, vou prestar atenção em Deus uma vez por semana, só ir à igreja aos domingos ou aos sábados, só eleger um dia para fazer uma prece, só eleger um dia para cuidar do meu lar, da minha família. Então, essa parábola fala muito da persistência. Nós temos que persistir no bem, persistir, entrar no caminho do Cristo e continuar nele, o que não é muito fácil,
né? Que não é fácil, nós sabemos disso, né? Que não é fácil. Mesmo estando numa casa, trabalhando espiritualmente, a carga, né? E todas as perguntas e todas as pessoas que exigem muito dos médios, exigem muito dos pastores, exigem muito, né? Dos padres, enfim, exige muito da pessoa que está à frente do trabalho, que está falando alguma coisa, né? Que está tentando ajudar de alguma maneira. Todos exigem muito. E aí imagine então para nós, agora, né? Espíritas que acreditamos nesses espíritos e sabemos que tem os nossos inimigos espirituais, né? Que tem as pessoas, tem os espíritos, vamos dizer assim, das trevas, né? Treva é uma palavra muito forte, né? Mas os espíritos mesmo, ignorantes, vamos dizer assim, esses espíritos ignorantes que estão ao redor de todos nós, né? Não querendo que ajudem ninguém, não querendo se ajudar, né? E o que acontece? Se nós não formos persistentes na oração, persistente no caminho de Jesus, persistir em acreditar e ter fé na caridade, no amor do Cristo, nós sucumbimos e acabamos fazendo justiça com as próprias mãos, julgando as pessoas, né? Hoje o mundo está como ele está justamente por conta disso, porque todos são juízes, ninguém mais é réu, todo mundo é juiz, cada um tem uma desculpa, como a gente veio falando, né, nas parábolas do rico, do pobre, do Lázaro pobre, não é mesmo? É um pouquinho diferente essa, mas a leitura é a mesma, né? A gente tem que pensar, nós temos sempre que pensar no que nós estamos fazendo, né? Por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor, seja elas quem for, né? Nossos entes queridos ou pessoas desconhecidas. O que nós estamos deixando, né? As nossas provas e expiações, o nosso amor, a nossa sapiência, o que nós estamos deixando para as pessoas, né? O que nós podemos mostrar para as pessoas de bom, não é mesmo? Então, sim, o juiz, por mais que ele tenha feito isso só para não desencargo de consciência, deixa eu tirar ela de perto de mim, mesmo assim, mesmo que seja com esse sentimento, ele fez uma coisa boa, né? Então, tudo, para a gente aprender também que tudo é válido para Deus, tudo. Isso faz lembrar também, no nosso lar, quando André Luiz, né, quando na Terra, ele atendeu a senhora, ele tratou dela, mas porque ele não aguentava mais e porque a secretária insistiu muito. Mesmo assim, para ele, no plano espiritual, ela foi uma grande oração, foi de uma grande ajuda para ele. Então, assim, tudo que nós fazemos, se a gente for lembrar também o fio de Ariadne, né, também tem, o fio da aranha, né, que ele deixou de matar uma aranha e foi o único fio que desceu para tirar ele do umbral, só que ele ainda não estava preparado, porque ele foi totalmente egoísta quando ele estava subindo pelo fio, que viu que outras pessoas, outros espíritos estavam subindo com ele. Você não pode subir aqui, esse fio vai quebrar. Ele começou a chutar, quer dizer, ele poderia se salvar, mas as outras pessoas não, foi egoísta, ainda não estava preparado para sair do umbral. O que aconteceu? O fio quebrou. Então, assim, tudo que nós fazemos, até deixar de matar uma aranha, é uma parábola, é uma alegoria, né, gente? Mas tudo que a gente pode fazer para o bem de alguém, um bem para um animal, um bem para o ambiente, um bem para qualquer ser na Terra. Tudo que nós pudermos fazer conta a nosso favor. Então, sejamos como a viúva, persistente na nossa oração, na limpeza da nossa casa, na limpeza do nosso corpo, na limpeza, eu falo material só não, né? Espiritual principalmente, né? Vamos nos manter firme como a viúva e vamos ser, não como o juiz desta maneira, que teve que fazer o trabalho porque ele não estava aguentando mais, mas vamos fazer porque nós somos caridosos e a gente quer
passar para o plano espiritual com todos os bônus possíveis. Até a próxima parábola.